E então, pedindo um pouquinho da vossa paciência para me escutarem, eu trago-vos um presente antes de começar a minha conversinha convosco. E esse presente é algo de alguém muito especial para mim, um grande escritor mundial, um prémio Nobel, que desencarnou há dias, Gabriel Garcia Marques. E trago para vocês, como sabem, ele era um doente com cancro, um doente em estado terminal, tem lutado pela vida, tem-se aguentou-se durante muitos anos e acabou por partir, quando chegou à altura dele partir. Então eu queria dedicar estas palavras dele, das últimas palavras dele, a todos os doentes que aqui estejam com cancro, àqueles que tenham um estado terminal, e me perdoem os que estão aqui e os que o têm, mas queria dedicar especialmente a uma irmã nossa, uma companheira que está aqui, que eu estive a consultar hoje, que está em doente terminal, que tem cancro e que está a lutar pela vida como fez o Gabriel Garcia Marques. Espero que estas palavras que foram escritas por essa grande alma possam continuar a dar força para ela continuar a resistir. E então, o Gabriel Garcia Marques escreveu, quando estava próximo de morrer: se por um instante Deus se esquecesse de que sou uma marioneta de trapo e me oferecesse mais um pouco de vida, não diria tudo o que penso, mas pensaria tudo o que digo. Daria valor às coisas, não pelo que valem, mas pelo que significam. Dormiria pouco, sonharia mais, porque entendo que por cada minuto que fechamos os olhos, perdemos 60 segundos de luz. Andaria quando os outros param. Acordaria quando os outros dormem. Ouviria quando os outros falam e como desfrutaria um bom gelado de chocolate. Se Deus me oferecesse um pouco de vida, vestir-me-ia de forma simples, deixando a descoberto não apenas o meu corpo, mas também a minha alma. Oh, meu Deus, se eu tivesse um coração, escreveria o meu ódio sobre o gelo e esperava que nascesse o sol. Pintaria com um sonho de Van Gogh sobre as estrelas de um poema de Benedetti e uma canção de Serrat seria a serenata que eu ofereceria à lua. Regaria as rosas com as minhas lágrimas para sentir a dor dos seus espinhos e o beijo encarnado das suas pétalas. Oh, meu Deus, se eu tivesse um pouco de vida, não deixaria passar um só instante sem dizer às pessoas de quem gosto que gosto delas. Convenceria cada mulher ou cada homem que é o meu favorito e que viveria apaixonado pelo amor. Aos homens, provar-lhes-ia como estão equivocados ao pensar que deixam de se apaixonar quando envelhecem, sem saberem que envelhecem quando deixam de se apaixonar. A uma criança dar-lhe-ia asas, mas teria de aprender a voar sozinha. Aos velhinhos, ensinar-lhes-ia que a morte não chega com a velhice, mas com o esquecimento. Tantas foram as coisas que aprendi com vocês, os homens. Aprendi que todo o mundo quer viver em cima da montanha, sem saber que a verdadeira felicidade está em subir a encosta. Aprendi que quando o recém-nascido aperta com a sua pequenina mão pela primeira vez o dedo do seu pai, o tem agarrado para sempre. Aprendi que um homem só tem direito a olhar outro de cima para baixo quando vai ajudá-lo a levantar-se. São tantas as coisas que pude aprender com vocês, mas não me irão servir realmente de muito, porque quando me guardarem dentro dessa maleta, infelizmente estarei a morrer. Que Jesus abençoe este nosso irmão. Quem escreve coisas destas, realmente... A conversinha que eu tenho para ter convosco hoje é sobre a mediunidade e a doença física. E é, acima de tudo, para desmistificar um pouquinho da mediunidade.
aquilo que tanto preocupa os espíritas e aqueles que frequentam uma causa espírita, sobre o problema da mediunidade, sobre aquilo que devemos de fazer com a nossa mediunidade e também relacioná-la com algumas doenças do nosso corpo. Então, no livro dos Espíritos, está lá escrito: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Tudo o que nós possamos fazer em nome da espiritualidade não é nosso. Pertence à espiritualidade superior. E já há 460 anos antes de Cristo, portanto há 2500 anos quase, o pai da medicina moderna dizia: curar às vezes, aliviar com frequência, consolar sempre. É um pouco como a parábola do bom samaritano. Consolar, pelo menos, sempre. Então, todos nós podemos ser médicos. Como dizia Jesus, todos vós podeis ser Deus. E eu aqui também digo, todos nós podemos ser médicos no sentido de aliviar o sofrimento dos outros e de consolá-los, pelo menos, sempre. E esta conversa hoje vai dividir-se em 4 pontos. Vamos começar pela energia. E sobre a energia, disse um prémio Nobel da Física, Albert Einstein: tudo é energia, e isso é tudo o que há. Sintoniza a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. E isto não é filosofia, isto é física. Portanto, não precisam ter medo quando disserem que a doutrina espírita se baseia na energia, na transmissão de energia, nos efeitos que a energia provoca em nós. Porque, na realidade, isso não é crença. Não é preciso ter fé para ter isso. Isso é física. É básico. É primordial para o nosso entendimento. E então, dos 2 tipos de energia que nós podemos ter, a energia que emanamos do nosso corpo, a bioenergia, ela é possível através do funcionamento do nosso organismo, permite às células realizarem todas as reações químicas indispensáveis à vida. Mas ela também está presente, como biológica que é, nos alimentos que ingerimos, na água que tomamos, no ar que respiramos, na força que assimilamos, na força vital que assimilamos nos nossos chakras de força. Por outro lado, temos a psicoenergia, que é aquela que nós emanamos, aquela que nós produzimos com o nosso pensamento. E aqui é que a porca torce o rabo. Porque aqui é que começa a haver a relação entre aquilo que nós pensamos, que nós originamos, que nós emitimos e aquilo que vamos colher a seguir dessa vibração. E essa energia psíquica é aquela que é gerada pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos, enfim, pelas emoções da criatura humana. E nos anos 70, grandes cientistas começaram a debater-se e a descobrir e a dissertar e a estudar sobre a energia. E Durval e Kensington descobrem que na base do nosso crânio havia umas proteínas da memória, que eram responsáveis pela concentração da memória, do conhecimento e da personalidade. Essa energia que era psíquica, ou seja, produzida pelo nosso pensamento, sai de nós, desprende-se de nós. O nosso pensamento vai para onde nós o quisermos direcionar e leva como que um holograma, uma imagem tridimensional no espaço, que leva toda a informação que nós emitimos. Ela pode ser de boa ou de má qualidade, seja positiva ou seja negativa. Positiva é de boa qualidade, negativa é de má qualidade. E vibrando nessas ondas magnéticas, nós vamos vibrar e transmitir às nossas células aquilo em que estamos a vibrar. E depois estamos a projetar para o espaço essas vibrações. E depois estamos a colher aquilo que estamos a semear. Ou seja, somos aquilo que produzimos. Vamos colher aquilo que estivemos a semear. E essas energias impregnam tudo o que está ao nosso redor. Exercem influência sobre a própria pessoa que a produziu. E
ainda mais grave, exercem influência sobre outras pessoas a quem dirigimos esses pensamentos, nomeadamente quando essas energias são negativas. Quando temos o ódio, o rancor, a inveja, estamos a direcionar e a projetar energia negativa. Quando desejamos que a pessoa seja feliz, que tenha paz, que melhore das suas doenças, estamos a direcionar a energia positiva. E tudo isso volta para nós. Então é fácil de escolher. O amor, o otimismo, a alegria, a oração e a fé são fontes produtoras de energia positiva. Vejam o caminho que a energia percorre quando entra no nosso espírito, o trajeto que ele faz através dos diferentes chakras da energia, desde o coronário até ao básico lá em baixo. E é por isso que muitas vezes nós temos muitas doenças relacionadas com isso, porque os nossos chakras, nos pontos principais, nos pontos fulcrais, estão congestionados de energia negativa, temos doenças. É como se fosse um cano de esgoto do nosso pio d'água da casa de banho, que com os cabelos e com a barba que vamos fazendo, vai entupindo o cano de esgoto. E esse cano de esgoto está entupido. E a água não vai para baixo, não escoa. Temos que o desentupir. Em termos energéticos, como é que desentupimos os nossos chakras que estão congestionados? Através do passe magnético. Já cá foi falado, explicado por pessoas que sabem muito mais disso do que nós e que nos explicaram como é fácil descongestionar, como é fácil limpar esses chakras que estão congestionados. Este slide está aqui para vos chamar a atenção de uma coisa, porque nas minhas pesquisas sobre a energia encontrei este slide num livro, esta frase num livro, que são Testemunhos da Imortalidade. Um autor espanhol, que é Duff, em 1991, escreveu isto. O espírito, ele era médium, o espírito apodera-se do meu corpo, da minha voz, utilizando as minhas cordas vocais para as suas mensagens. E eles, os espíritos, utilizam não só a minha energia, como também a energia de todos os que estão presentes. Isto é para vos chamar a atenção de que quando estamos aqui dentro e quando recebemos comunicação de espíritos superiores através da nossa médium, devemos estar todos em sintonia de amor, em sintonia de vibração, em sintonia de amor ao próximo, de dádiva, de paz. Porque as entidades que se aproximam utilizam também toda a nossa energia que está na sala para poder comunicar, dar as suas mensagens, fazer os seus tratamentos, aquilo que eles sabem bem melhor do que nós o precisam de fazer. Não devemos estar aqui a pensar nas coisas lá de fora. Eu coloquei este slide aqui porque está ligado à energia. E nós temos forma fácil de absorver essas energias. Podemos selecionar os alimentos, de preferência alimentos frescos. Os frescos são considerados com mais energia do que aqueles que são retardados. Podemos aumentar a absorção de energia fazendo exercícios respiratórios, aumentando a resistência pulmonar, fazendo exercício físico, contactar com a natureza em vez de irmos para os centros comerciais. Eu há dias vi uma coisa e fiquei estarrecido. Fui ao continente comprar umas coisas que precisava e vi uma turma da escola de crianças a visitar o centro comercial. No meu tempo, quando era garoto, as viagens de estudo eram ao Bussaco, era à Serra não sei das quantas, era aqui, e aquilo era uma alegria. Pois agora as visitas de estudo foi a um centro comercial. Como estão equivocados estes professores? Estão a ensinar às nossas crianças aquilo que não se deve fazer. E então, ar puro, caminhar junto à praia, num bom parque, num jardim, numa mata, etc, etc. Mantendo a pele em perfeitas condições de higiene, utilizando a mente através da prece, da captação de energia, recebendo o passe, solicitando o auxílio dos bons espíritos, leituras elevadas, música elevada e a prece. Não acredito que com algumas das músicas que a nossa juventude agora gosta tanto, Metallica, creio que é assim que se chama, que ainda há dias um sobrinho meu rebentou um tímpano porque estava à beira de uma coluna a ouvir essa música,
E arrebentou o tímpano, está arrebentado e acabou. Não é? Portanto, para a espiritualidade contactar connosco e nos visitar e nos influenciar, precisa de uma melodia suave, precisa de uma música suave, precisa de músicas e vibrações elevadas. E a prece, que é talvez aquela mais importante da boa vibração. E nós podemos perguntar o que é energia e depois classificá-la basicamente se ela é positiva ou se ela é negativa. E então, para Freud, a energia era apenas a libido sexual, mas para Schopenhauer já dependia da vontade. Para Nietzsche era a vontade da potência, para Spinoza era a potência de agir, para Leibniz era um elan vital. E para o Davidinho, que está aqui a conversar convosco, para mim, a energia positiva é a alegria, é o amor, é a felicidade. Temos que vibrar com a energia positiva. Mas, por outro lado, se ela for negativa, estamos na tristeza, na depressão, na maledicência, etc, etc. E a alegria, segundo Luís Portela, um colega meu, que escreveu um livro maravilhoso, que eu aconselho a ler, que é o Ser Espiritual, aconselho-vos a ler, é muito bom. Para ele a alegria é expansiva, ela ativa a circulação, dá calor ao corpo, fortalece o nosso organismo, dá saúde, prolonga a vida. Para mim, a alegria é isto que está ali, as minhas duas netinhas aqui há uns anos atrás. Mas a tristeza, ao contrário, vejam que os médicos também estão tristes, às vezes. Às vezes há vontade de desistir de tudo, porque a tristeza, pelo contrário, desanima, enfraquece o organismo, ela retarda a circulação, arrefece o nosso corpo, arruína a saúde, segundo Luís Portela, encurta a vida. Eu prefiro esta, é a alegria de Spinoza, que nos diz que a alegria é a passagem para um estado mais potente do ser. E cá estou eu com as minhas netinhas também no dia de Natal. Como é que esta alma não há de ser feliz com um amor destes de cada lado? Tem que ser, não é? Desejo que todos um dia tenham a possibilidade de sentir o que eu senti aqui. Então, vou-vos fazer um desafio. Vou-vos pedir para me acompanharem numa viagem e imaginarem que estão no lugar que Jesus está permanentemente, a olhar pela sua terra, pelo seu planeta, porque é Ele que toma conta disto tudo. Isto pertence-lhe. E vou pedir-vos para vocês verem como, se nós quisermos ver o interior das coisas, a viagem ao interior das coisas, primeiro vou-vos mostrar o interior da Terra e depois vou levar-vos a viajar ao interior do eu, do nosso eu. E na viagem do interior da Terra, vejam que ao olhar para o planeta azul, nós não vemos nada, apenas um planeta azul. Mas se formos por aí adentro, em direção ao centro da Terra, nós começamos a ver ao interior das camadas, da estratificação, das rochas. Podemos até imaginar que os nossos irmãos pedras, que são espíritos em estado embrionário, ainda em princípio de desenvolvimento, que também eles podem sorrir. E se dermos asas à nossa investigação, vamos ver que dentro dessas pedras há coisas lindas. Os cristais. De quem pode ser uma obra desta, senão de Deus, com coisas tão bonitas e tão lindas? E acaba nos diamantes. É a extrema potência do interior das coisas e da beleza do interior da Terra. E a doença é o resultado de pensamentos equivocados, de ações erradas e de um desequilíbrio do corpo espiritual. Então, quero convidar-vos agora a visitar o nosso eu, que comparo na pedra e comigo quando eu tinha 3 ou 4 anos de idade. O meu eu, porque neste meu eu que vos vou levar, dizia a minha mãe, quando era viva, que eu ia com a mão esquerda buscar a chupeta ao bolso da bata, da bibe. Naquela altura eu era muito pobrezinho e usava bibe e umas sandálias muito, muito pequeninas. E já pesava uns quilitos, porque já nasci com 6 quilos, portanto era uma coisa já avantajada. Pelo menos no tamanho e no peso, porque sou grande, mas não sou grande coisa. Então, levar-vos ao interior do nosso eu, porque aí vocês vão entender como é possível nós
influenciarmos o nosso eu. Como é tão fácil influenciarmos o nosso eu. E vamos, à semelhança que eu fiz com as rochas, vamos fazer a semelhança, a evolução que nós fizemos. E vimos do macaco, e vamos para o homem erectus, e vimos do homem das cavernas, e podemos ir para um homem grávido no futuro. Eu não sei se não irá acontecer isto no futuro. Eu não sei. Eu já não me admiro de nada. E agora vamos conversar um bocadinho sobre a mediunidade, então, e a medicina. E dizia o irmão Francisco, e vejam a fotografia que linda, quem ilustrou esta, está linda. Vejam como Jesus tratava já os doentes através da sua gigantíssima mediunidade. Tocava no doente, pedia ao alto a energia e vai ela para lá para dentro. E depois fazia milagres maravilhosos, que mais ninguém consegue fazer, depois fazia, com o poder daqueles. Só que a mediunidade deve ser usada como um presente e não como um instrumento de lucro. É uma bênção que é recebida, tem que ser dada. Não pode ser dada em troca de dinheiro, de nada, absolutamente de nada. E isto é o novo sistema solar da Terra, da nossa galáxia. Parece, não parece? Mas não, estamos a ir ao interior do nosso eu. E o que é isto? É um ovo. É um óvulo de uma mulher que salta todos os meses do ovário, ora do esquerdo, ora do direito. Se sai 2 óvulos, há gêmeos. Se sai 3, há trigêmeos. E se sai 5, há 5 gêmeos, pois. É uma questão do marido estar com soluços ou não. No que diz respeito ao nosso eu interior, vejam a quantidade de milhões de espermatozoides que atacam um ovo e não conseguem entrar. Vejam a beleza da vida. Mas há um que entra. Isto não é nenhum cometa. Isto é uma fotografia a microscopia eletrónica de um espermatozoide a entrar no ovo. Aquele halo branco que se vê ali no ovo, na cabecinha do espermatozoide, aquele halo, todo o ovo é revestido por uma placa de ácido hialurónico. É intransponível, nem que ela consegue entrar. Só que o nosso cientista lá de cima é um craque, fez uma coisa perfeita, que é, colocou na cabeça do espermatozoide a hialuronidase. O que é esse palavrão tão difícil? É uma enzima que, em contacto com o ácido hialurónico, destrói o ácido hialurónico e deixa-o entrar. Só entra o primeiro, não entra mais nenhum. Isto é obra de Deus, não pode ser de outra forma. E esta obra de Deus vai até ao pormenor da mitocôndria, porque estou a levar-vos na viagem ao interior do nosso eu. E já vamos na mitocôndria do espermatozoide. Ainda vos vou levar mais longe, que é o ADN, onde eu quero chegar. Para vos explicar como é tão fácil nós adoecermos. Porque influenciamos negativamente o nosso ADN. E as mitocôndrias, que são ricas, dizia Freud, quem não ama, adoece. As mitocôndrias que são tão ricas em ácido, em DNA, em ADN, ácido desoxirribonucleico, são a chave, é a célula da energia do nosso organismo. É na mitocôndria que a adenosina trifosfato, o ATP, que é uma molécula química que entra na mitocôndria, no ciclo de Krebs, para nos dar energia, capta a glicose, que a insulina lá mete dentro, e depois vai fornecer lá a mitocôndria para nos dar energia. Tudo é energia. E isto não é filosofia, é física e é medicina. Um embrião, o princípio do nosso eu, com 3 centímetros, como é possível alguém poder matar uma vida destas? Não é possível. Não deveria ser possível. Uma coisa tão linda, que tem 8 semanas, 3 centímetros, já tem olhos e cabeça, e pezinhos e tudo. E voltamos à mitocôndria para vocês verem os cromossomas, aqueles que parecem X, que estão ali no meio do núcleo da célula, são os cromossomas. É aquilo que regula se o nosso nariz é achatado como o do pai, se o cabelo é encaracolado, se os olhos são azuis. É ali que está o segredo da vida, no emparelhamento dos genes dos cromossomas. E aí começa a chegar
à profundidade do nosso eu, à mitocôndria. Vejam que as organelas dentro da mitocôndria são todas ricas em DNA. E é aí que vai chegar toda a informação da nossa vibração de energia e também da mediunidade, do que fazemos dela. E então, da mesma forma que um professor meu disse que o médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe, Thomas Hudson, esse grande cientista, disse que o homem que hoje nega os fenómenos mediúnicos não merece ser apelidado de cético. É apenas um ignorante. E então, entramos na investigação do DNA e os cientistas provam que ele pode ser reprogramado por simples palavras e por frequências de ondas eletromagnéticas. Apenas 10% do nosso DNA é utilizado. É impressionante o poder que os outros 90% têm. E sabem vocês, vossos, sabem onde é que nós utilizamos os outros 90% do DNA? Nas comunicações, na telepatia, na intuição, no contacto com os outros, no contacto com o ser superior, no contacto com Deus, no nosso pensamento. Ele transporta ao DNA toda essa fonte de energia. Então vejam como nós desperdiçamos as potencialidades que nós temos. Então Gorgaiev, um cientista russo, descobre que os outros 90% têm funções telepáticas, gerando padrões que atuam no vazio, criam pontes, criam túneis de conexão para comunicarmos uns com os outros. No futuro, os telefones não farão sentido. Há mundos que não precisam dos telefones para comunicar. Mentalmente conseguem comunicar. O DNA atrai a informação, passa às nossas células e, a partir dessa informação, dependendo do tipo de energia, essas células são influenciadas. Se for com energia positiva, temos saúde, somos felizes, andamos bem. Se for energia negativa, vamos vibrar e vamos multiplicar as nossas células e vamos adoecer. O DNA também tem uma linguagem própria. É influenciável por palavras emitidas pela mente e pela voz. Não somos capazes de imaginar o que é que uma palavra ou a entoação da nossa voz pode provocar na influência negativa do nosso ADN. Vejam que quando vibramos do lado direito, isto são as cadeias de aminoácidos do nosso ADN. Do lado direito temos essas cadeias, essas ligações de aminoácidos em fogo, a arder, quando estamos a vibrar em energias negativas, quando estamos na inveja, quando estamos no ódio, no rancor, na maledicência. E podemos transformar isso apenas com a mudança do nosso eu interior e transformá-las na luz que está do lado esquerdo. Isto é a vibração das energias negativas, da influência no DNA com atitudes negativas. Dá este resultado. Dá este e dá o outro das obsessões. E a tal ponto conseguimos ir ao eu interior, que já foi detectado na mitocôndria do nosso genoma, que é a parte mais ínfima do nosso ser, do nosso eu. Já foram detectados alelos, que são zonas específicas do cromossoma, neste caso do genoma, e identificadas a zona de que, se houver ali uma reação naquela zona, nós vamos ter um cancro da próstata, ou uma encefalopatia, ou uma doença grave do sistema nervoso, do sistema cardíaco, do outro lado qualquer. Tudo isso já está tipificado. Vejam onde chegou a ciência. E vejam como é fácil nós evitarmos essas doenças. Depois, uma palavrinha para as doenças físicas provocadas por lesões do perispírito, por doenças decorrentes de cicatrizes de vidas passadas. Meus amigos, cá se fazem, cá se pagam, não há volta a dar. E são as chamadas doenças kármicas, a cegueira congénita, a polidactilia, as graves deficiências do nosso esqueleto, dos nossos membros, a trissomia 21,
o lábio leporino, doentes com malformações congénitas terríveis. Tudo isto tem explicação espiritual. Não é causa física, não. É a explicação espiritual da consequência dos nossos erros físicos. Então, o nosso não consciente envia mensagens ao nosso consciente sob a forma de sofrimentos físicos e emocionais, e nós, para tratarmos isso, utilizamos medicamentos. Vamos ao médico e utilizamos medicamentos. É por isso que nós, médicos, temos uma grande taxa de insucesso no tratamento dos nossos doentes. Porque há muitas doenças que não têm uma cura física, são de causa espiritual. Mas o mais importante não é apenas perceber o que é visível na luz, mas é identificar o que está escondido na sombra. Nós às vezes preocupamos em tratar uma gastrite, em tratar uma azia, um afrontamento, uma arritmia, uma depressão, e não nos preocupamos em resolver as causas que estão na base dessas doenças. Por que é que nós desarmonizamos o nosso espírito? Porque esse perispírito é pré-existente, sobrevive à morte. O espírito nunca morre. É eterno, criado por Deus, é eterno. E ele é sobrevivente à morte do corpo material, transmite as suas vontades ao corpo físico e as impressões deixadas no próprio espírito. As qualidades, os defeitos, as faltas e abusos, os vícios de existências passadas que lá estão registadas, aparecem no corpo físico como enfermidades, como doenças e moléstias. E é muito importante parar de encontrar motivos externos para as suas dores. É muito importante pararmos de tentar encontrar justificações, mas encontrar as causas íntimas, porque dentro de cada um está a cura para todos os nossos males. E temos que parar de adiar as coisas, parar de pensar em felicidade para depois da morte. Eu depois tenho tempo, eu depois trato disso. Na próxima vida eu vou tratar disso. Temos de começar já. Temos de começar a ser felizes nesta. Deus quer-nos felizes nesta. Vejam o que a falta de amor e da autoimagem provoca em nós. Provoca bloqueio do chakra cardíaco. Este afeta o funcionamento do timo e, subsequentemente, há alterações imunológicas, só porque nós não gostamos de nós ou porque a nossa autoimagem está degradada. Pode afetar os pulmões, contribuir para doenças respiratórias, etc. A própria fecundação, o gâmeta, mas nós somos escolhidos. Onde é que vamos encarnar? Que pai, que mãe vai ser os nossos progenitores? Porque isso tem a ver com as características genéticas de cada um deles. As características que nós, espírito que vamos encarnar, precisamos para a nossa evolução. Então, o gâmeta masculino, vitorioso, como há bocadinho vimos, é impulsionado pela energia que está residente no perispírito do reencarnado, onde ele encontrou aquilo que necessitava, os fatores genéticos necessários para a sua reprogramação reencarnatória. Os códigos genéticos estão em consonância com o conteúdo vibratório dos registros que lá estão e vão se organizando no campo físico. As doenças, acidentes, carências afetivas, dificuldades económicas são muitas vezes recados que nós recebemos. São meios utilizados para despertar da anestesia da ilusão ou da intoxicação, do orgulho, do egoísmo, da cólera a que nos submetem. O tabaco, o álcool, as drogas, o excesso no sexo. Não é excessos de sexo, é excessos no sexo. E na alimentação são de livre opção atual. Quem se vincular a qualquer deles vai colher as consequências. Então, existem formas de tratamento, entrando na mediunidade e na doença física, existem formas de tratamento dessas doenças cujas causas são espirituais. O passe magnético, a prece, a água fluidificada, e podem ver uma fotografia já vossa conhecida de espíritos a ajudarem o passista a aplicar o passe aos nossos irmãos a receber o passe. A água fluidificada, nós não valorizamos o efeito da água fluidificada.
Tomamos a água de qualquer maneira, deixamos a água de qualquer maneira, bebemos pela garrafa, deixamos a água ao sol, trocamos os nomes, toda a gente lá em casa bebe daquela água, quando aquela água foi amorosamente preparada pelos bons espíritos, com as energias e o magnetismo que só aquele corpo precisa para beber. Essa água fluidificada tem efeito sobre as hormonas receptoras, ativa os linfócitos, por causa dos antigénios que os estimulam. Há um mecanismo de distribuição de vários cationes pelo nosso corpo, que apanha os aniões de cálcio livres e circulantes, que provocam pedras no rim, que provocam endurecimento das artérias, que provocam calcificação e endurecimento das artérias. Uma simples água fluidificada, como é magnética, capta os íons de cálcio e joga-os para o rim e depois para a urina. O desenvolvimento de valores, como a paciência, a humildade, a bondade, o perdão, a tolerância, a caridade, o amor, este é o caminho da cura. E Allan Kardec já nos ensinou, a cura opera-se mediante a substituição de uma molécula doente por uma molécula saudável. Mas nós temos responsabilidade nessas mudanças, quer os médicos, quer os espíritas. E esquecemos muitas vezes das mensagens que aqui recebemos. Não prestamos atenção. Não é para mim aquilo que o mentor veio dizer. Devíamos estar mais atentos. Se estivermos na sintonia vibratória necessária, nós recebemos a mensagem que nos vem direcionada. O papel do mentor espiritual na influência dos doentes, no nosso acompanhamento, é muito importante. Ele vem aqui dizer-nos alguma coisa porque é muito importante para nós. É muito importante o trabalho que os médicos do plano espiritual vêm aqui fazer ao nosso hospital. As mensagens que recebemos. É muito importante prestarmos atenção a essas coisas, porque isso é uma forma de nos ajudarmos, através da nossa mediunidade, muito simples que seja, recebermos essas informações. O médico não deve ser apenas um agente que trata dos doentes, que cura os doentes, mas deve também ser um educador. E o paciente é o seu principal responsável pela cura. Não pode o doente passar a batata quente para o médico. Como é que eu posso tratar um cancro do pulmão se ele continuar a fumar? Tratar uma dislipidémia, ou um aumento de peso, uma obesidade, uns diabetes, se ele não tem cuidado com a alimentação e não faz exercício? Não podemos passar a batata quente para os outros. Se temos doenças cuja causa é uma desarmonia espiritual, não podemos vir ao centro espírita pedir um milagre. Temos nós que fazer o milagre em nós próprios. O doente é responsável pela sua cura. Porque o médico do futuro, se Deus quiser um dia eu hei de ser assim, combinará o conhecimento científico, porque esse conhecimento fica cá gravado, não é? Tudo que nós levamos lá para cima é a luz que temos, pouquinha que seja, e o conhecimento. E o médico do futuro combinará o conhecimento científico e o espiritual. E aí tratará o doente nos dois níveis ao mesmo tempo. E ensinou-nos Jesus em Mateus: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Como é que surge a doença? O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. Por isso é que nós dizemos essa úlcera péptica, úlcera do duodenal, é de causa dos nervos. É uma úlcera nervosa que é provocada por esses nervos acumulados. A diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. E quando a gente come muito também, não é? A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando a perfeição e o perfeccionismo ficam intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O próprio stress faz cair o cabelo. Vejam como há uma ligação tão grande de coisas distintas do nosso corpo. O peito aperta quando o orgulho escraviza. O coração infarta quando chega à ingratidão. Quando o medo aprisiona, a pressão sobe. E as neuroses paralisam quando a criança interna que há em nós
tiraniza. Criamos doenças e dores no nosso corpo. Adiamos fazer as coisas para amanhã ou para a próxima vida que já devíamos fazer nesta e que nos beneficiam nesta vida. Vivemos no caos e na desordem. Criamos dívidas e fardos. Atraímos amantes e parceiros que nos diminuem. Somos uns tontos. Somos uns mal agradecidos. Somos mesmo uns palermas. Que Deus dá-nos uma oportunidade única, magnífica, e nós desperdiçamos-la. É impressionante como somos. Eu sou burro. Vocês são tontos. Mas eu sou burro. E diz-nos Emmanuel, as chagas da alma manifestam-se através do envoltório humano e o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Está lá escrito por Emmanuel. Então vejam, quando surge a doença, como ficam os nossos chakras. Vejam a confusão que vai ali, o tubo de esgoto entupido, congestionado, energia ali condensada. Nunca mais conseguimos melhorar daquela zona. Os maus sentimentos dificultam a produção dos fluidos vitais, obstruem os nossos chakras. E vejam a diferença dos bons sentimentos. Vejam como está o chakra ali com tudo entupido e vejam como está aqui livre, fluido, a escoar facilmente. Porque os bons sentimentos produzem fluidos vitais, mantendo os chakras limpos e têm um grande fluxo de fluidos vitais. Não sei se há aqui algum dos presentes que não tenha visto ainda o nosso hospital. Se nunca viu, é convidado a ver quando quiser, desde que não estejam a decorrer lá trabalhos. Mas eu mostro-vos em 2 segundos as salas do nosso hospital. Este é o consultório médico, a nossa salinha de espera, uma antecâmara onde começamos a tratar os doentes que estão em estado um bocadinho mais grave, o hospital na sua plenitude, a enfermaria, que ainda não tem água, mas havemos de ter água, se Deus quiser, um dia destes. Prometo que é de chatear tanto que havemos de ter água. Um momento muito lindo na nossa vida, quando foi a inauguração do nosso querido mestre Divaldo Franco. A primeira equipa, graças a Deus agora já temos mais voluntários a trabalhar no hospital. Peço desculpa aos que não estão aqui na fotografia, porque ainda não fizemos a fotografia para pôr aqui. Isto foi logo no mesmo dia, quando houve reforços que se quiseram juntar a nós e que foram muito bem-vindos. Claro que com pessoas como estas, com esta felicidade na cara, tudo tem de correr bem. Só pode correr bem, não pode correr mal. E o resto está lá em cima, não é? Que não dá para ver esta máquina, não tira as fotografias ainda lá em cima. Mas eles estão lá, os nossos médicos espirituais estão lá a ajudar-nos e eles é que fazem o trabalho, nós não fazemos nada. Só 3 ou 4 casos clínicos para vos lembrar da possibilidade de coisas muito sérias podem ser tratadas com a fluidoterapia, com a mudança do nosso ser. Uma senhora com 47 anos que tinha um cancro na mama. Era minha doente, eu propus vir ao centro para fazer tratamento espiritual antes da cirurgia. Foi operada no ZUC, iniciou a quimioterapia e começou a receber a fluidoterapia. Fez 3 tratamentos, depois recebeu o passe e uma vez ou outra assistia à palestra. Nunca teve qualquer efeito secundário com a quimioterapia. Os meus colegas do ZUC não sabiam explicar como é que aquela senhora, fazendo tratamento de quimioterapia, nunca tinha um vómito, nunca tinha um sintoma. Mas eu sabia porquê. Eu sei porquê. Anda em follow-up no ZUC e na minha consulta, recebeu um milagre, nunca mais voltou ao centro. Este foi escolhido para vos mostrar aquilo que muitos de nós fazemos. Vimos ao centro, recebemos o milagre e para que vos quero. Deus queira que um dia destes não venha bater à porta outra vez. Deus queira que não. Esta senhora tinha epilepsia desde os 11 anos. A epilepsia, quando ouvirem uma criança com epilepsia, um adulto com epilepsia, encaminha-na para o centro. Vai ao médico na mesma, mas encaminha para aqui, para o atendimento da irmã Leonor. Porque a maioria das epilepsias são manifestações mediúnicas e do foro espiritual que ela avaliará. Muitas delas. Esta senhora tinha 41 anos
E tinha epilepsia desde os 11 anos, era seguida no Hospital de Gaia e era minha doente. Em 2012 começou a ter ataques, a ver e ouvir pessoas no quarto com grande sofrimento, batia ao marido, ao filho, era um cheiro a álcool no quarto que transandava e ela não bebia. Cá está uma manifestação física de uma mediunidade que ela tinha. Ouvia bater à porta do quarto, caía frequentemente, tinha ferimentos, a neurologia não sabia explicar o que se passava, nem como podia ajudar, porque estava a tomar tudo e mais alguma coisa. Foi trazida por mim ao centro, foi-lhe confirmada uma obsessão grave. Após 5 tratamentos de fluidoterapia, mais presença na reunião mediúnica, vários passes e assistência a palestras, ficou sem ataques e sem visões. Ou seja, estabilizou a sua mediunidade que estava desorganizada. Neste momento está completamente assintomática, o neurologista reduziu-lhe a medicação e não sabe o que é que se passa. Mas eu sei. Vem ao centro de vez em quando e espero que agora comece a frequentar o nosso centro de Ovar, porque é mais pertinho. Outra senhora com uma mastectomia por cancro no IPO fez quimioterapia. Em abril de 2013 aparecem metástases no nervo óptico e deu cegueira no olho direito. Eu escolhi alguns casos graves, muito graves mesmo, para vocês verem o peso que tem o tratamento espiritual. Fazia regularmente quimioterapia através de um canalzinho que é colocado cá em cima para lhe fazerem a quimioterapia. Fez 26 tratamentos de quimioterapia. Coitadinha, aparecem metástases pulmonares. Foi a Valdecanas ao congresso do ano passado, onde foi levada por uma amiga, veio à minha consulta, encaminhei para o atendimento fraterno, recebe a prescrição de 5 fluidoterapias e 3 passes, começa a assistir a palestras e recebe vários passos corretivos. Efetuou um TAC de controle que estava incrivelmente melhor. Ninguém sabe explicar porquê, mas eu sei. Mas nós sabemos. A nível analítico tem havido uma grande melhoria de valores, regressão progressiva das metástases pulmonares. É uma confusão que ninguém se entende, ninguém sabe o que é que está a acontecer. Eu tenho mais ali para apresentar agora no Congresso de Maio, se Deus quiser, estou a juntá-los, alguns casos também muito pesados, com resultados absolutamente fabulosos. Este caso é o meu caso, que vocês já estão fartos de maturar e de ouvir, mas quero só, para aqueles que não conhecem, que nunca ouviram, eu tinha uma litíase renal esquerda para ser operada, eu tinha uma psoríase grave com 15 anos de evolução, onde aplicava tudo e mais alguma coisa, nunca nada me fazia bem. Eu tinha uma artrite psoriática já, que não me deixava operar, não me deixava mexer as minhas mãos, fazia tudo e mais alguma coisa, e a reumatologista quis meter-me o metotrexato. O metotrexato é um medicamento que a gente dá a um doente quando não sabe mais o que é que há de dar. Que é assim, tipo remédio dos ratos. E eu disse, não, muito obrigado, eu vou procurar outros meios. E fui encaminhado aqui para o centro, cheguei aqui cheio de papo e circunstância, eu era espírita desde criança, tinha os livros todos de Kardec, eu pensava que sabia muito, eu era um craque nisto tudo, e era um ignorante completo. O ler as obras de Kardec, o ter os livros todos, a coleção completa, não faz de nós rigorosamente nada. Temos que estudar uma vida inteira e temos que ouvir e aprender com quem sabe mais do que nós. E foi isso que eu fiz durante estes 5 anos que ando por aqui e aprendi já um bocadinho e graças a Deus hoje não tenho psoríase, graças a Deus hoje não tenho artrite psoriática, posso operar outra vez à minha vontade, graças a Deus as pedras saíram, nunca mais tive cólicas renais, graças a Deus. Portanto, eu queria partilhar convosco, porque alguns de vocês não conheciam a minha situação. Agora, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Esta sorte dá muito trabalho. E dizia-nos o nosso querido Chico Xavier, não há mal que dure para sempre. Portanto, quando virem, quando o mal vos bater à porta, o infortúnio vos bater à porta, a tristeza vos bater à porta, quando vocês andarem aflitos, lembrem-se, um dia isto vai passar. Não há mal que sempre dure. Nem sempre há de estar a chover. Como dizia o nosso irmão Jacó, eu tenho a certeza que amanhã vai nascer o sol. Não há dúvida sobre isso. E há que ter muita fé e merecimento.
Mudar o nosso eu interior. Entendem porque é que eu vos quis levar ao eu interior? É para isso. É para mudarmos a nossa filosofia de vida. Algumas conclusões rápidas para terminar, que vocês já estão fartos de maturar. Estas conclusões foram mencionadas pelo meu querido professor Fernando Santos. Não sei se conhecem quem é. Foi ele que me ensinou isto, porque eu tenho aprendido muito com ele. É assim um bocadinho de coisa e tal, às vezes, mas ele sabe muito. Ele sabe muito. E tenho bebido muito da fonte dele. É o meu pai espiritual. É a minha mãe e é o meu pai espiritual. A eles devo tudo o pouquinho que eu sei na espiritualidade. A mediunidade não é a origem das doenças, sobretudo do foro psiquiátrico. O organismo físico já tem a pré-distribuição para essas doenças. Aquilo que eu explicava há bocadinho, quando vamos a reencarnar na fecundação, os códigos genéticos já estão preparados para ir nascer ali. Porque é aquilo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Com a mediunidade podem surgir distúrbios, mas não é ela que os provoca. A mediunidade não tem culpa, coitadinha. Nós é que somos os responsáveis. Se há equilíbrio mediúnico, a ação espiritual é saudável e uma aura de paz e bem-estar envolve o médium. Claro, vibramos positivamente. A mediunidade é neutra. Não é ela, mas sim a conduta do médium que atrai os bons ou os maus espíritos. Andamos mal acompanhados porque queremos. Então é fácil, tão fácil. O exercício correto da mediunidade não oferece nenhum perigo a quem quer que seja. A mediunidade deseducada é aproveitada pelas entidades perversas ou levianas que perturbam o médium e quem o cerca. Tudo leva com aquele banho de energia negativa. E o médium é que deve ser positivo ou negativo. Quando ela é exercida com devotamento e modéstia na busca da verdade, não é para promoção especial ou para exibicionismo. Ela é uma ponte magnética que permite o acesso às entidades boas quando é educada e às más quando é desequilibrada. A mediunidade não leva ao suicídio. O espírito do médium é que decide o suicídio. E sabemos hoje que o suicídio é provocado pela vibração negativa, pela influência, pela aproximação dos nossos irmãos mais atrasados, com mais rancor, que vibram naquela mesma faixa que nós estamos a vibrar. Leva-nos a ideias malucas, contra a vontade do nosso Pai. A mediunidade não é uma doença. Não tenham medo de ter mediunidade. Aproveitem-na e ponham-na ao serviço dos outros, oferecendo-a sempre. Não atrai nada. O espírito do médium é que atrai as coisas boas e más. E para terminar, a nossa querida Joana de Ângeles diz-nos que quando um doente ora, é o mais potente tratamento espiritual, médico espiritual, é a oração, é a prece. Quando um doente ora, recebe valiosa transfusão de forças que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde. Os leucócitos são os glóbulos brancos. E a sustentação dos campos imunológicos, restaurando-lhe as defesas. Vejam como um espírito, como é a nossa Joana de Ângeles, nos ensina isto. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.